O Avatar da Netflix tem um problema. Vambora. Fala Eu já rapaziada, assisti essas hoje a gente vai coisas, né? analisar a série live Sim, action tá de bom. Avatar, do qual eu já fiz vídeo aqui no canal. Eu não tava nada ansioso pra essa série, principalmente depois das notícias que saíram dela ao decorrer dos anos, como por exemplo os criadores da série original deixaram live action porque eles não gostaram do rumo que tava tomando. Hoje eu definitivamente entendo o porquê eles saíram. Fora essa outra notícia, onde decidiram fazer com que o Sokka não fosse mais um personagem machista no início, simplesmente a Netflix com medo da controvérsia que isso poderia causar. O que eu pessoalmente acho uma idiotice. Afinal de contas, o Sokka ser machista faz parte do primeiro arco de desenvolvimento do personagem, que acontece bem no início da temporada, e seria resolvido logo no segundo episódio do live action. Bom, de qualquer forma, eu assisti a série até o final pra dar Olha meu lá, velho. veredito. Aquele cara não é igualzinho o Wang, aquele cara que tava no vídeo anterior ali, ó. Olha lá. E se eu reclamar, vai ser com propriedade, porque eu realmente assisti tudo o que poderia ter assistido, mas eu também vou elogiar aquilo Mas que tá deve bonito, ser ó lá. elogiado. Eu posso começar falando sobre como os roteiristas tiveram vontade de colocar muita história de uma vez só. Eles pegaram elementos que só aparecem na última temporada do desenho e colocaram no episódio 5. Isso não quer dizer que ficou ruim, até porque eu gostei principalmente de como misturaram a história do personagem Jato com a história de Ba Sing Se. Em contrapartida, eles tiveram que rushar na história do Rei Louco, o Puma, que ficou horrível na minha opinião, descaracterizou o personagem de um jeito que não ficou tão legal. Eu achei que perdeu um pouco da essência do Nossa, que olha é o o Rei tamanho, Louco velho. em si. Mas é aí que entra o quesito adaptação, e pra mim é onde a série mais acerta, em construir uma história nova com o mesmo fim, juntando elementos que são usados mais tarde na obra original, de uma forma que tudo fica bem dinâmico e divertido. Essa parte é realmente de tirar o fôlego. O que fizeram com o Sokka reflete muito o que eles fizeram diversas vezes com inúmeros outros personagens, inclusive com o bando principal. Na minha opinião, foi a maior decepção da série. Mas apesar de estar com expectativas baixas, eu cresci vendo Avatar e estava aberto pra uma nova experiência com esse universo que é tão Ô, Licote, tira É o isso, microfone velho? da bunda, velho. Da tua, calma aí. Abre a bunda aí. Ah, pelo amor de Deus, velho. pouco Tu não explorado. Eu pode tentei ao respirar máximo mais? Tá respirando ou tá tendo infarto, viado? não comparar com a É série que eu Vai no médico. bocejei. Vai no médico, irmão. Isso aí é judicep. Nossa, original, não mas à pode medida que você bocejar? vai assistindo e vendo como eles destruíram os personagens e as suas personalidades Tipo, Cara doente, velho. nossa, velho. Nossa, eu tô respirando. Tira o microfone de... Tá com o ventilador ligado? Não. Então tira o microfone de perto da boca. com o decorrer dos episódios, isso se torna um pouco impossível. Logo no primeiro episódio, você Ah lá, percebe que velho. a Nossa, série ó, ficou um bonito. pouco mais séria, mais dramática, muito parecida com qualquer novela de adolescente da Netflix, que foi bem decepcionante e surpreendente ao mesmo tempo. Isso porque eles foram capazes de mostrar mais brutalidade que uma guerra deve ter. As pessoas são literalmente carbonizadas pelos dobradores de fogo ali no começo do primeiro episódio mesmo. Tem uma cena brutal onde uma dobradora tá fazendo um furacão de ar e vai um dobrador de fogo e mete fogo em tudo, e o furacão fica todo de fogo, matando a dobradora de ar. Esse tom sério ajuda nesse momento. Em contrapartida, isso é bem decepcionante porque eles tiveram a oportunidade de fazer com que a série pudesse ter os dois espectros, os dois tons. Ela poderia ser séria quando quisesse, divertida e leve quando quisesse também, mas não, eles só decidiram deixar séria de tal modo que quando uma piada acontece, você fica até em dúvida se aquilo realmente foi uma piada. Até porque Avatar, ele sempre teve esse tom leve, principalmente por causa do Aang, O Avatar... O Wang, ele me lembra muito Naruto, viado. Muito parecido. monge Pô, história. da tribo do ar, que é brincalhão, divertido, sempre encara as coisas com leveza, é também muito talentoso, seguro de si na maior parte do tempo e faz as coisas procurando diversão. O problema é justamente esse. Eu não sei se foi falta de direção, se o ator não se soltou o suficiente, mas o Aang ficou completamente descaracterizado. O que tá acontecendo ali é simplesmente um cosplay do Aang que mais lembra a chatice do Sasuke do que qualquer outra coisa. Ele nunca leva as coisas na brincadeira, ele nunca faz piada, ele raramente dá uma risada e faz as coisas por diversão. Ao contrário, ele tá sempre falando sobre como as coisas são horríveis, sobre como ele não pode evitar, sobre como ele não quer ser o Avatar, sobre como ele nunca pediu por isso. E talvez isso não seja um problema de fato, mas talvez se torne um problema se você for assistir comparando isso com a série original. Porque você vai assistir esperando que o personagem seja de um jeito que ele não é. E isso acontece com quase todos os personagens. Por exemplo, a Katara. Logo no começo do desenho, ela tem os seus altos e baixos, ela tem inveja, raiva, ela despreza o Aang, cobra a responsabilidade dele, mas também sabe brincar, sabe focar. Ela é uma pessoa. Mas na série ela foi reduzida a uma garota bom, né? traumatizada que quase nunca é. Eles pegaram
vários personagens e só fizeram um monte de arquétipos. Pronto, foi isso. O mesmo acontece com o Sokka, que apesar de ter o seu arco de desenvolvimento jogado no lixo, ele consegue ser o melhor entre os 3 personagens. Isso quer dizer que ele tá bom, igual ao Sokka da animação? Nem de perto. Mas ele ainda carrega em si alguns traços do personagem que os outros não conseguiram levar com eles. Outro personagem que eu achei descaracterizado foi o Tio Iroh, uma das maiores tristezas pra mim. E essa aqui eu sei que vai ter bastante gente discordando, porque eu vi muita gente falando que o Iroh tá muito bom. Mas na minha opinião, não. Tu não consegue nem se emocionar com a história dele, porque ele parece uma casca vazia, ele não brinca mais, ele não tem a leveza que o Iroh tem, não tem o estoicismo que o Iroh tem, o budismo do Iroh. Enquanto o Zuko ainda passa a sensação de ser o Zuko. Isso é bom. Só que a Azula, a irmã do Zuko, ao invés de ter um complexo de superioridade, aqui eles invertem e faz ela ter o complexo de inferioridade, muito diferente do que é mostrado na série Avatar. Entenda que isso aqui não é uma crítica à adaptação em si, eu não tô reclamando de mudarem alguns personagens, tô reclamando porque adaptar a personalidade é uma das coisas mais fáceis e foi onde eles mais erraram. O caminho tava todo construído e os caras simplesmente largaram a mão. No grupo principal ainda rolou algo que me incomodou muito, é sobre como a série não faz questão de mostrar e desenvolvendo a relação deles, eles sendo amigos de verdade. Parece que eles são só estranhos que se encontram e continuam estranhos até o final. Só que agora eles sabem o nome uns dos outros. É chato, sem graça, é uma relação muito superficial. E por quê? Porque eles tiraram as diversões, os tons leves que tinham no desenho. Eles nunca falam uma besteira sequer pro outro, um papo jogado fora, só pra desenvolver a relação. Tudo é sempre muito objetivo. E isso me leva a comentar sobre os diálogos, dos quais você vai se irritar com essa série, seja assistindo sem ter conhecimento Vendo assim, parece que a série tá uma bosta, né? prévio ou não. Os diálogos conseguem ser muito expositivos. Parece que fizeram o outro, né? É? Os diálogos Eles pegaram só os personagens pra meter outra história. os mais imbecis que eu já vi na minha vida, e logo no primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, tem um diálogo com um monge chamado Gyatso que conta pro Aang que ele é o Avatar. Nesse diálogo, fica implícito que ele não quer aquilo. E momentos antes, teve uma reunião entre os monges, onde foi falado que ele era novo demais pra esse tipo de responsabilidade, mas que ele precisava, porque uma guerra tava prestes a explodir. Corta pra segundos depois, o Gyatso contando que ele é o Avatar, e logo em seguida, o Aang foge, fica de frente pro Appa, que é um animal, e fala sobre como ele se sente sobrecarregado. Esse bicho é e não muito tem da a hora, velho. responsabilidade de ser o Avatar. Tipo, eu entendi isso antes. Por que vocês estão me mostrando o mesmo diálogo com uma cena diferente? Fora as incontáveis vezes em que o primeiro episódio faz questão de falar incansavelmente que o Aang é o Avatar. Pô, já tá muito óbvio, mano. A série chama o telespectador de imbecil toda vez que ela faz alguma coisa dessas, e não são poucas vezes. É praticamente na série inteira. Fora que o Aang continua reclamando das mesmas coisas incansavelmente, não só pro Appa, mas pra todos os personagens que ele encontra. Outro exemplo de exposição desnecessária é essa cena do genocídio dos Mestres do Ar. Logo no começo, os caras realmente não quiseram deixar nenhum mistério. Eles entregaram tudo de cara. Aquela cena é simplesmente cinema, só que pra mim ela tá no lugar errado. Ela deveria ficar depois que o Aang descobre que ele dormiu por 100 anos. Daí a gente via todo o massacre e tal. Isso sim seria bem mais emocionante. Esse fator de diálogos expositivos continua incansavelmente. Eles repetem coisas que as próprias cenas deixam entender. Os personagens ficam falando de suas motivações, seus traumas passados. Você não consegue nem pensar por si mesmo o porquê deles estarem fazendo o que estão fazendo. Não existe um plot na série, não existe um mistério, porque tudo é mastigado e jogado pra cima de você. Eles falam como estão se sentindo, o que vão fazer, como vão fazer, o porquê que vão fazer, e tudo isso sem a menor necessidade, porque a gente já tinha visto. Até porque, se eu estiver assistindo uma série, eu não espero que os diálogos me digam as coisas que as cenas deveriam me dizer. O pior é que as cenas me dizem isso. Elas me falam o tempo inteiro o que tá acontecendo. Mas ainda assim, eles sentiram a necessidade de fazer com que os personagens falassem o que eles estavam vendo o tempo inteiro. Só que eles não falam uma ou duas vezes. Eles continuam falando por muito tempo. Isso deixa tudo muito chato de assistir, não faz você pensar nem raciocinar nem por um minuto, nem cria um mistério intrigante por trás. Você fica sem motivação pra assistir, porque esse storytelling você já deduz como as coisas vão terminar. Fora que às vezes também parece que não tem desenvolvimento do Aang em si. Logo no começo ele descobre que ele precisa aprender a dominar os 4 elementos pra ficar mais forte e deter a guerra, né, parar a guerra, e ele só vai aprender a dobrar água depois do episódio 5, mano. Muito tempo depois do que ele deveria fazer de verdade. Eu não entendi o porquê que eles fizeram isso. Tipo, é um bagulho essencial na obra, não faz sentido. Apesar disso, nem tudo são mártires. Eu gostei muito de como o mundo é representado. Você facilmente tá bonito acredita mesmo, que olha lá. aquelas coisas existem, não é aquele tipo de CGI que vai ficar quebrando a sua imersão toda hora. Os cenários estão legais, as dobras estão boas, os animais como o Appa e o Momo são fofos e até bem convincentes. Esse é um alívio pra qualquer fã de Avatar que tenha visto Parece
Hobbit. Filme de 2010, onde tudo parece ter sido feito com um orçamento de 2 coxinhas. A ambientação é uma cereja no bolo. Eles conseguiram fazer algo em que você não sentisse que é estranho naquele mundo. Em todos os lugares que o mundo passa, dá pra continuar dentro daquele universo sem achar que é bizarro ou ruim. Ba Sing Se é um grande exemplo disso. É uma cidade grande que tá sempre com muita gente, às vezes sendo atacada, às vezes não. Outro CGI fenomenal foi o da centopeia que rouba rostos. Aquela parte daquele episódio Nossa. foi absurda, foi boa demais. Eles conseguiram deixar assustador e foi uma das partes em que eu assisti e vi que eles realmente acertaram no tom. Eu fiquei triste, porque eles tinham a capacidade de fazer uma das melhores séries e bem roteirizadas, mas eles só não quiseram. Eles só quiseram adaptar tudo pra um público genérico, amplo, e quiseram duvidar o tempo inteiro da capacidade cognitiva do telespectador. De verdade, se você só assistiu a série e você tá me achando um chato, assiste a animação original, porque ela é a única régua que a gente pode ter pra comparar a série live action. Infelizmente, eu senti que eles não focaram tanto nas lutas e nas coreografias como deveriam focar, mas isso é um problema da indústria no geral e como ela vem se comportando. Na verdade, o último filme que eu vi que focaram em coreografia de combate foi Kingsman e também Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, onde dá pra sentir o impacto de cada golpe e cada luta. Aqui os combates são rápidos demais e parece que eles tratam as dobras como uma espécie de magia, e os dobradores como se eles fossem magos, ao invés de tratarem as dobras como algo que faz parte da natureza. Falando em dobras, eu tenho que dizer que o CGI da dobra de água é, na minha opinião, o pior até agora, porque quando a água bate no inimigo, parece simplesmente água jogada de um balde, e não um golpe de água como deveria ser. Não tem impacto nessas cenas, e isso quebra um pouco a imersão, jogar de um parece balde tudo é muito foda. fraco. Apesar disso, todas as vezes em que a Katara dobra água sem ser pra combate, tá muito convincente, muito bacana. De qualquer forma, eles fizeram um ótimo trabalho com a dobra de água, terra e fogo. Infelizmente, a dobra de terra também parece um pouco fraca demais, sendo que ela é pra ser uma das mais fortes, até porque é uma ferrando pedra sendo jogada na sua cara, enquanto a de fogo parece excessivamente forte. A mais equilibrada é a de ar, até porque é o ar, né? Então eu imagino que seja mais tranquilo de fazer. São movimentos mais suaves, onde você não precisa de tanta proximidade com o inimigo. Bom, de qualquer forma, eu recomendo que você assista a série antes mesmo de assistir o desenho, e depois assista o desenho, porque senão você vai ver a série achando uma porcaria, ou se você assistiu o desenho faz muito tempo, talvez você nem liga tanto. O importante é não assistir comparando, nem julgando. Você tem que desligar um pouco seu julgamento pra fazer isso aqui funcionar, senão você vai ficar prestando atenção nos diálogos expositivos e como eles são meio chatos. Bom, apesar de tudo, dá pra passar o tempo, não é uma coisa inassistível. Dá pra ver em família, dá pra se divertir na medida do possível. Pra mim é um belo 6,5, mas ainda é um 6,5 ok, e não um 6,5 ruim. Depois desse vídeo aqui parece que o série é uma bosta, todo respeito. Mano, mas tipo, sei lá, ele sabe que os roteiristas da animação saíram do bagulho e ele critica os bagulhos que, tipo, é meio óbvio, tá ligado? Achei meio aleatório, velho. Ah, entendi o que você quis dizer. Tipo, é óbvio que vai ter umas quebras, que vai ter algo que não faz sentido, que não se encaixa, tá ligado? Os caras que criaram o bagulho saiu, pô. É, né? Então,